Só tenho cu. Só tenho cu. Pode? Pode? Cadê a Aline, viada? Pode? Então, Treading lightly. My toes are kind of hurting. Slightly more contact on the bike. Which is one of the classic ways for opening solar. isso são vocês usando energia. Ó, essa minha aula eu baseei completamente nos ensinamentos que eu tive desses dois caras, tá? Porque eu não consigo apontar, sabe? Esse cara aqui é um engenheiro. Ele é o cara que mais entende opa, de instrumental cirúrgico e energia inclusive, tá? Ele ajudou a desenvolver um monte de instrumentos, especialmente com o pessoal de Clermont-Ferrand e ali da Europa. Ele é um italiano. E esse daqui é o Revaz, que é o cara com quem eu fiquei aprendendo para montofixação lá na França. Esses dois, eles têm um conhecimento muito vasto em relação à cirurgia. But it was heavy. E aí, The route requires precision climbing. One mistake and he dies. isso que o cara estava fazendo chama soloing, que é fazer solo na rocha, escalar sem nenhum equipamento. Só que o cara se prepara, tipo, 18 meses para aquela uma escalada. E a gente pega um instrumento que pode matar alguém no primeiro dia de residência e vai fazer a sua primeira cesárea. Corta aqui, não sabe nem para onde que está indo a energia. And I think when you have a superpower, it's really hard not to use it. Só que quando você tem um superpoder, é muito difícil não usar, a gente tem que usar. Só que a gente não se prepara para isso. Deixa eu só ver. Ah, não, se eu colocar aqui, vocês vão ver de qualquer jeito, né? Deixa eu ver uma coisa. Tá. Onde que estão as minhas questões? Ah, já achei. Então, escreve aí. Pode entrar. Vocês têm algum papel para escrever? Pode. Vou treinar a Ana agora. Quem? Ah, Zoner. Ah, Ana Zoner. Mas não consegui brecha para apresentar. Porque o assunto era outro meio tenso. Entendi. Mas o que ela falou? Aqui, não tô fazendo nada. E deu 3 horas. Não sei quem é essa pessoa. Não faço ideia. Eu acho ótimo que eu não sei quem é ninguém, então não vou botar fofoca, nem sei. Ó, vai. Questão 1. Para quem estiver assistindo a aula online, é para responder também, porque daí vocês vão responder de novo no final. Descreva eletrocirurgia monopolar. Né? Não precisa escrever, eu quero que vocês respondam. Não, não. Responde aí em algum lugar, para eu olhar depois. Você perdeu justo os videozinhos bonitinhos que eu fiz. Já te mostro. Vai. Agora eu quero. Vocês já responderam? Desenhe um circuito monopolar e a direção da corrente. Essa sala é muito boa, tem 216 slides. Você tá fazendo o quê? Teste com ela? Porque eu vou perguntar de novo depois. Deixa eu fazer assim. E daí? Ah, pronto, agora eu consigo, daí vocês não. Escreveram?
Ah, pronto. Foi? Já desenhou? Não é difícil isso daí, doutora. Conhecimento de circuito elétrico. Pois é, teoricamente a gente tem isso na aula de técnica cirúrgica. Eu não aprendi isso na aula de técnica. Quer dizer, eu aprendi, mas logo desaprendi. Energia? É, Ah, não, fala na minha posse. vai. Posso ir para o próximo? Descreva a cirurgia bipolar. Ai, como eu tenho preguiça de adolescente que fala gritando no meio do corredor. Fala. Agora eu já te falei em que ritmo que eu tô, né? Não me envolvo com ambiente externo, não. Posso? Vamos Já embora. descreveram? Desenha um circuito bipolar mostrando a direção da corrente. Mostrando. A direção da corrente. Pois é, isso é básico. É muito triste quando a gente descobre que não sabe nada. Já desenhou? Vai, já desenharam? Hã? Tô incrédula. Só tem mais duas questões. Pode? Liste os 9 passos que devem ser tomados para evitar complicações de eletrocirurgia durante o paciente numa cirurgia minimamente invasiva. Isso é importante. Liste os 9 passos que devem ser tomados para evitar complicações da eletrocirurgia, da energia elétrica que a gente usa, no paciente numa cirurgia minimamente invasiva. Vulgo são mais cuidados do que numa cirurgia aberta. Tá, essa vocês não sabem, né? Posso ir para a próxima? É porque essa é especificamente da minimamente invasiva. Descreva as práticas laparoscópicas potencialmente mais perigosas na eletrocirurgia. E como elas devem ser evitadas. Tem tanta coisa. Descreva as práticas laparoscópicas potencialmente mais perigosas em eletrocirurgia e como elas podem ser evitadas. Ó, essa vocês também não sabem, né? Responde para mim uma por uma. O que vocês escreveram em Descreva eletrocirurgia monopolar? Vai, começa você e vai para lá. Uma energia que sai de apenas um pouco. É. Quando você usa um bisturi que é só monopolar, você tem um ponto. Que é só monopolar. O que é um bisturi monopolar? É quando você usa um bisturi que só tem monopolar. Você está numa
Eu contei isso. Você tem sentido. O que é um sentido? É um sentido. E você? Eu coloquei só uma qualidade. O que é isso? Tipo, Tá, deixa eu ver os desenhos do circuito monopolar. tipo, paciente, a sequência. Não tem que ter dúvida, é um circuito. É tipo um bonequinho. Eu tentei fazer do jeito que eu tentei. Tem na imagem do Deixa eu ver. É esse primeiro? É. Entendi o que você quis dizer, mas tá desenhado errado. Nossa, a minha não tem nada a ver. Tá saindo da onde? Tá indo pra onde? Não, eu entendi o que você lembrou, mas não. O seu é o que tá mais completo, por enquanto. O seu? Nossa, é o bonequinho. Deu tudo real. Ah, tá da plata. Eu não sei também. Tá. E deixa eu... O que vocês falaram da cirurgia bipolar? Mas pode ser a falsificação bipolar é diferente, né? Ela é menos, pelo que eu entendi, ela é menos perigosa do que Perigosa. a do bipolar. Porque eles tipo, o papo você direciona a energia entre Entre os dois polos. E você, o que você escreveu? Ah. Eu coloquei depois, não. Ah, o que você pôs? Nada? Nada. Tá. Deixa eu ver o circuito bipolar. Eu não entendi o seu desenho. Não. O que é isso? É igual ao outro? Não, tá super errado. Tá. Não, tá, beleza. Os outros a gente vê depois. Então tá. Vamos começar assim. Quais são os tipos de cirurgia que a gente tem? Desculpa, tipos de energia. A gente sempre vai ter algum risco para qualquer tipo de profissão que você vai fazer. E para quando vai usar energia, também. A gente precisa ter muita preparação para conseguir ter confiança. Lembra que eu falei? Deixa eu mostrar para você. O cara que. Esse cara aqui, ele se preparou 18 meses para fazer essa única escalada, que demorou nem 2 horas, sei lá, mentira, deve ser mais. Mas que demorou pouco tempo, 18 meses, certo? A gente tem 1, 2 aulinhas lá na técnica cirúrgica e alguém fala, corta aqui. Ah, não. Não, Ele queria fazer isso? The consequence. é sem nenhuma proteção. Ele se prepara 18 meses, daí ele faz várias vezes esse caminho com proteção, e aí ele faz sem. É tipo assim, vocês fazem várias vezes com um chefe, e aí de repente está sem chefe, o que é muito difícil. Aff, Maria. Então, a sensação não é boa. Então, você só vai ter autoconfiança em usar aquilo que você usa, ou se você é ignorante, ou se você se preparou muito para aquilo. Então, para a gente ter um efeito no tecido, a gente precisa. O que a gente está precisando no tecido? O que a gente quer fazer quando a gente vai usar energia? A gente quer especialmente hemostasia. Começou a usar energia para poder ter hemostasia, parar de sangrar. A outra coisa que a gente foi conseguindo fazer também foi cortar. Então, o efeito que a gente quer é hemostasia e corte, ponto. É para isso que você quer energia. E a gente tem 1 milhão de coisas que dá para fazer que não precisa ser nem energia elétrica. Por exemplo, a gente tem a energia mecânica. A gente tem o plasma. O plasma é o quê? Os caras vão te vender que é uma energia, não sei o quê, é monopolar. Aí você paga caro no negócio e a mesma coisa é o bisturi monopolar. Tá? E o que acontece? Isso aqui é a propaganda que eles usavam para falar sobre usar um tipo de energia diferente, ó. E a consequência de necrose pode ser severa e dolorosa, causada por uso excessivo de instrumentos monopolares. Essas complicações são significativamente reduzidas com o uso de lasers e tecnologias não elétricas e não sei o quê. Só que o cara vende isso mostrando uma lesão de pele. Quando que você vai usar a energia mecânica
um ultracígio? Quando que você vai usar um laser para cortar a pele? Você não usa, né? Então o cara tá te vendendo com uma ideia que nem é a que você usa. Para cortar a pele, a gente usa o bisturi frio. Entendeu como que a indústria mexe com a gente e faz o que quer com a gente? Porque a gente não sabe nem o básico. Então, esse tipo de artigo, esse tipo de brincadeira que eles fazem com a gente é desonesto. Isso daqui é um monopolar. Isso daqui também é um monopolar. Aí a tia fala para você: ah, nós vamos cortar agora o colo, vamos fazer uma estereia total. Pega o bisturi e usa no coágulo, porque ele já vai coagulando tudo em volta. Aí a paciente tem uma deiscência, faz uma eventração, cai tudo o intestino para fora. Por que que fez deiscência? Porque você é burro e coagulou em vez de cortar. Se você quer cortar, você vai usar o corte. Se você quer coagular, você vai usar o coágulo. Putz, mas vai sangrar. Pega o coágulo e faz só naquele vasinho. Entendeu? Você evita complicações se você sabe usar a sua energia. Então, bom, geralmente é porque a gente quer fazer tudo rápido, né? Então, esse artigo aqui é um artigo muito bacana. As perguntas que eu fiz para vocês foram perguntas que eu tirei desses artigos que estudam. Tem um que é muito legal, acho que eu coloquei aqui também. Eles falam assim: o cirurgião não sabe o quanto ele não sabe sobre eletricidade. Então, a gente é ignorante, por isso que usa, né? Enfim, e aí tem esse aqui também, que foi um artigo numa universidade da Austrália, bem grandão. Ele fez com 12 médicos. Os médicos, esses 12 médicos, eles tinham de 9 a 28 anos de prática. 9 a 28 anos de prática em laparoscopia. Nenhum deles conseguiu fazer o teste escrito com sucesso. Depois de treinar, eles conseguiram uma melhora de 18% no segundo teste. E quando eles resolveram repetir o exame depois de um ano, o resultado foi igual. Isso significa que os hábitos ruins e a ignorância, eles continuam como costumes. É muito difícil a gente mudar um hábito. Você não vai chegar para um chefe seu e falar assim: ah, então agora eu só vou cortar a cúpula vaginal com corte. Você não vai fazer. Ele não vai deixar você fazer isso, sei lá o quê. Enfim. Mas a questão eram pessoas com treinamento. Aqui, ó, os cirurgiões não sabem o quanto eles não sabem sobre a segurança na cirurgia elétrica. Esse daqui foi realizado numa sociedade grande e poderosa, American Society of Endoscopists. Esse daqui foi realizado com um grupo controle, eram os maiores cirurgiões do mundo, os líderes da sociedade. E eles não sabiam falar a definição básica dos termos. Foi o que vocês acabaram de responder. Esses caras não sabiam. Não, vocês têm que ser diferente. Esse daqui, realizado num centro militar americano, pegou estudantes e membros do staff, então eram pessoas mais novas e pessoas mais velhas, e o teste valia 100 pontos, a taxa de resposta foi 50%. E para quem ensinava, foi menor ainda. Na minha pós, a minha primeira aula, para a primeira cirurgia que a gente entrou, eles colocavam um hack com defeito. De propósito? Hack não funcionava. Algo não funcionava. E eles começavam a fazer. Óbvio que eles já sabiam que estava com defeito, aí você tinha que arrumar. Não chamava a equipe. Aí a gente falava assim, e a primeira reação do pessoal foi: chama a equipe de vídeo. Não tem no hospital. Você começou a cirurgia. Você não verificou? Que legal! Você fala assim: como é que você podia verificar o hacker? Você não verificou? E aí a gente tinha que descobrir. Era o primeiro treinamento. Cada hora era uma coisa ou eles sempre tinham pegadinha? Não, da pós inteira, a gente tinha que checar e se tinha algum problema, a gente tinha que resolver. E aí você vai aprendendo. Ah, o problema está na ótica. Ah, não, tá desligado o insuflador. Ah, não, é aqui que o gás, a abertura está fechada. Ah, o fibro, é o cabo. Era bem legal. Então, e aí tem mais esse aqui. Então, por isso que eu gosto de contar causo nas aulas. Porque a gente só aprende quando dá ruim. É um negócio que marca. Então, isso é muito da hora para ensinar. Desesperador. Você fala assim: agora vai fazer.
Ó, 2015, 193 internos responderam questionário online. 19% de todos os internos de ginecologia na França, 19% de todos os internos de ginecologia, interno para eles é residência, tá? De ginecologia da França. Eles perguntaram que tipo de energia é usada nas cirurgias. Aqui eles conduziram uma pesquisa com os residentes, então eram 6 anos de prática, porque eles fazem 6 anos, ou são 5, sei lá, de residência. Eles perguntavam qual tipo de cirurgia de energia usada na eletrocirurgia, e a resposta que mais aconteceu foi o verdinho. Eu não sei. Só que os caras estão usando aquilo há tanto tempo. A segunda pergunta é: você é capaz de colocar os parâmetros sozinhos no gerador? Você sabe o que é um gerador? Onde a gente conecta o cabo. Só você respondeu. É porque a gente tem mania de decorar. Uma intensidade para o corte, para cobre, vai. É. Vai, põe aí, 70. Afe Maria. Já ouviu isso? Afe Maria. E chuta aquele que você está acostumado, que todo mundo falou para você que você tem que pôr. Sabemos, a gente não está falando mal de ninguém, a gente está falando da realidade. Pronto, a gente tem que pegar a realidade para poder lidar com ela. Tá. De usar menos energia? Maravilhosos. Jamais usar o agro, né? Sim, o corte. Uhum. A gente foi no energia mesmo que vai lugar. muito Boa. Para alguém com experiência de centro cirúrgico de menos de 2 meses, essa segunda pergunta que eles fizeram em relação aos parâmetros do gerador, eles fizeram para pessoas que tinham menos de 2 meses de experiência e pessoas que tinham mais de 2 anos de experiência. Depois de 2 anos de experiência, mais de 40% das pessoas não sabia colocar os parâmetros. Até porque a gente chega na sala, o que que você faz? Você pede para uma técnica de enfermagem que não tem a menor formação e fala, põe 40, 40. Blend 2. Como eu detesto Blend 2. Puta. Várias pessoas estão fazendo isso mesmo. Você vai subindo, não está cortando direito, acha que não está, né? Põe 70. Não, porque, exatamente, vai subindo a intensidade, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Não, mas não entende que tem outras causas daquilo não estar funcionando. Isso é muito triste. E a gente aprende aí no piloto automático, mas eu lembro vocês que se acontecer qualquer coisa, o responsável é o cirurgião. É só o seu CRM que vai para o pau. Não é o da técnica, não é o do enfermeiro que está ali, não é o do cara da vídeo, é o seu. E a gente acaba esquecendo isso. Isso não é uma questão só filosófica, é uma questão médico-legal. Não deveria ser permitido. Energia é uma coisa muito básica. Gente, eu também só aprendi depois, tá? Bom, o cirurgião é o responsável e é uma questão médico-legal. Isso daqui, basicamente, é o que a gente está fazendo, né? Quando a gente tem muitas vezes em congresso, né? Como evitar lesão no ureter, como evitar lesão no intestino, como evitar lesão nos vasos. Não são aulas diferentes. É a mesma aula. A gente está falando de usar a energia no lugar, a energia certa no lugar certo. Então, você tem que saber princípios. Um dos principais motivos dos problemas que acontecem é quando a gente usa alta voltagem, tá? Quando a gente usa o corte, a gente normalmente está usando uma voltagem mais baixa. No coágulo, a gente está usando uma voltagem mais alta. Vamos falar rapidão de história. A primeira coisa que a gente teve foi o cautério, que foi, na verdade, era o calor, né? Não era uma energia elétrica. E o que a gente tentou fazer com isso era parar de sangrar. Beleza. Não vou entrar em muitos detalhes. Enfim, o objetivo era a hemostasia. Depois veio Ambroise Paré, que era um cirurgião de guerra, e ele conseguiu fazer as pinças vasculares. Essas pinças que a gente pinça mesmo, né? Antigamente, o único jeito de evitar os tiros, que os tiros matavam, né? Faz de guerra, era colocando óleo quente nas feridas. E se a pessoa não morria pela dor e tudo mais ali, ela depois ia morrer de infecção. E ele que começou a inventar o clamp
e o efeito térmico com o clamp, tá? Ele foi um cara muito grande. Aí, em 1893, a gente já tinha algumas tentativas de usar corrente elétrica, Doyan, sabe, do Doyan? Ele já dizia que tinha esperança de conseguir essa ferramenta. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, que são muita coisa. Mas esse daqui é legal. William Bovy, não sei como é que fala, ele inventou a eletrocirurgia. Foi o primeiro a usar um gerador, ó, tá? Vocês estão vendo minha coisa? Não. Aqui, tá? Não, não tá. Foi o primeiro que inventou o gerador, e ele usou o gerador em outubro de 1926. Com esse outro, no Peter Ben Brighton. Ah, vocês estão lendo aí, hospital em Boston. Alguns dias antes dele usar, o que aconteceu? O Cushing, que era um neurocirurgião, ele não estava tendo sucesso em tirar um tumor do cérebro de um paciente por causa da vascularização que tinha, ele não conseguia tirar. E aí ele falou com o William Bovy e eles tentaram e basicamente foi a forma que eles conseguiram para evitar esse sangramento, para conseguir a hemostasia. Então, pronto, foi nessa época que a gente conseguiu, depois eles começaram a mudar vários geradores, depois vieram outros caras. Ah, esse daqui é legal também. Esse cara aqui, ele ficou frustrado, porque ele tinha muita lesão com os instrumentos monopolares. Lesão intestinal quando ele tentava fazer cirurgia para esterilização de tuba. Então, era um gineco. E aí ele pegou um instrumento, um gerador que ele fez em casa, a homemade device, e levou para a sala cirúrgica. Hoje a gente não consegue mais fazer essas coisas. E com esse protótipo que ele tinha feito de um bipolar, ele conseguiu fazer a hemostasia e tudo mais durante uma esterectomia, tá? Vamos entrar nos fundamentos, então. Existe uma diferença entre eletrocirurgia e cautério. O cautério é um processo que vai derivar de uma destruição ou desnaturação do tecido por uma transferência de energia. Então, pega um treco quente, encosto, vai esquentar o outro, vai queimar tudo. Isso é o cautério. A eletrocirurgia é o uso de radiofrequência. É uma onda parecida com a onda de rádio. E o que ela faz? Ela consegue, com corrente alternada, ela consegue aumentar a temperatura das células e aí as células vão sofrer uma vaporização, elas vão explodir. E aí, com essa explosão, você consegue cortar. Mas se você não deixar esquentar tanto a ponto de explodir, você só tem mais o efeito térmico. E aí você consegue coagular. Por quê? Com esse efeito térmico, por isso que a gente fala que quando você vai pegar um vasinho para cauterizar, você tem que pegar e apertar ele, para grudar essa parte nessa. Por quê? Porque você tem uma desnaturação da proteína, elas ficam meio gelatinosas, grudam uma na outra. A hora que você solta, tá colabado o vaso, não sangra mais. Então, se você não fecha direito, deixa meio mole, que às vezes a gente vê fazer com o bipolar dentro de uma laparoscopia, daí não vai grudar. É aquele que você queima, fica sangrando, queima, fica sangrando. Só que daí começa a carbonizar, não é? Por que carboniza? Calma, vamos continuar. Muito detalhe. Aqui é só a história. Peraí. Aqui eu acho uma coisa curiosa, tem até o filme, vocês já viram? Do Tesla contra o Thomas Edison. Foi uma guerra que começou no século passado, que era no momento industrial, né? No momento de aquecimento industrial. O Tesla entendeu que não haveria futuro para o uso de corrente direta, que era que o Edison estava fazendo, e ele conseguiu fazer a corrente alternada, por onde ele conseguia transferir. Eu vou mostrar vários casos para vocês. Isso daqui é o Thomas Edison mostrando o que acontecia com a corrente. Foi por causa dele que nasceu quando você mata o preso por corrente elétrica. Ele foi obrigado.
É, porque ele começa a querer brigar com o Tesla e ele precisa mostrar o valor da corrente elétrica. E aí o pessoal começou a descobrir o que que acontecia com a corrente elétrica, o pessoal do governo aí queria que ele fizesse para poder dar pena de morte por corrente elétrica, e aí misturou um negócio de politicagem no meio, e ele acabou. Eu acho que é para mostrar o tamanho do que ele consegue matar, assim, né? E aí o Tesla começa a fazer esses experimentos para mostrar que não era perigoso. Vocês já foram nesses como que chama? Museu quando é criança, essas coisas aí, que mostra para mostrar que não era perigoso quanto à corrente elétrica. Então, quanto à corrente direta. Então, a corrente direta é essa daqui, vai do mais para o menos, certo? Vai de um lado para o outro. A corrente ela é transformada em energia cinética, que é transformada, então, em energia térmica. Então, a gente vai acabar queimando alguma coisa. Isso daqui é alternado, então ela vai e volta. Energia da pilha, energia da tomada. O gerador a gente liga aonde? Na tomada. Então ela vai do positivo para o negativo? Corrente alternada. E. Ué, não foi? Não. Tá indo o videozinho? Não. Aí. Então, a corrente alternada tá indo alternada? Ela vai de um lado para o outro, e isso faz com que a gente consiga fazer uma energia cinética maior. E aí, um ciclo de 1 segundo vai dar o que a gente coloca em hertz, vai, meu filho? Aí. E se a gente consegue fazer ela ficar bem rápida, vai aumentando os hertz. Isso daqui é o que a gente vai ver, que vai definir também se a energia vai se espalhar ou não. E a gente tem também o efeito Joule, que vai ser o efeito térmico, quando a corrente passar, por exemplo, num resistor. Então, ela vai passar por algum lugar. Então vamos chegar agora, finalmente, nos princípios da eletrocirurgia. A gente tem dois efeitos da eletrocirurgia, o efeito eletrolítico e o efeito farádico. O efeito eletrolítico vai causar uma desnaturação por causa desse caminho dos elétrons. Então, o que está acontecendo são os elétrons. Mas por que eu não consigo mostrar isso daqui? Ia rodar alguma coisa aí? Eu acho que era para ter um vídeo. Então, o que vai acontecer é que vai chegar uma onda eletromagnética e ela vai... Eletromagnética. Vai chegar uma intensidade de onda aqui elétrica e ela vai fazer com que esses polos positivos e negativos se juntem todos de um lado só. Deixa eu ver se esse roda... Que caramba! Ó. Não é possível. Aí. Peraí, então. Aqui não tem, aqui tem. Aqui. Vai estar alguns estão sem. Aquela propriedade de acionamento, sabe? Ó, então aqui, se a gente joga corrente elétrica, a gente vai separar cátions e ânions. E isso vai fazer com que a célula leve todas as partes positivas para um lado, negativa para o outro, isso vai fazer com que ela exploda, que é o que a gente quer, para cortar, pelo menos, né? Aí o Faraday, ele descobriu que se você passasse a corrente elétrica pelo músculo, a pessoa ia ter uma contração. A gente não quer isso. Vocês já viram isso acontecer? Então, o que a gente faz é aumentar a intensidade da corrente e ela vai começar a passar por fora. Acho que está depois disso. E aí a gente não tem esse efeito farádico. Então, a gente tem que usar uma alta frequência. A gente não usa uma frequência tão baixa. Ah,
Vine González se lo trajo. Nuevo GTI. Ándale, ándale. Isso daqui é para mostrar que a gente tem alguns artifícios, né? Então, a gente começa a aumentar a velocidade, a gente começa a aumentar a frequência, a gente pode aumentar a quantidade de íons e cátions, para a gente começar a aumentar o efeito. Tá, corrente elétrica alternada, ó. Aqui a intensidade da quantidade, são da corrente elétrica, é a voltagem sobre a resistência. Ou seja, quanto maior a resistência do tecido, menor vai ser o efeito que ele vai ter ali. Então, se a energia não consegue ter um efeito ali, ela vai começar a se espalhar. Então, a gente já vai entender se esse aqui também não foi. Con l'aumentare della frequenza della corrente, il flusso di cariche si porta sempre più verso la superficie del conduttore. Olha o que acontece com a corrente. A frequenze superiori ai 100 kHz, il flusso avviene esclusivamente sulla superficie esterna del conduttore, senza attraversarlo o interagire con esso. E aí aqui a gente consegue não ter o efeito farádico, que é aquele efeito de quando fica fazendo a contração, que é o efeito que a gente consegue nas primeiras aulas da faculdade, lá com o sapinho. Por isso que a gente tem que usar uma energia elétrica mais alta, que daí, ó, corrente de alta frequência permite a utilização do efeito térmico sem os inconvenientes do efeito farádico e eletrolítico, tá? Por isso que a gente tem que usar a alta frequência. Então, a energia a gente aplica, aí ela começa a esquentar, mas ela só vai denaturar, que é quando a gente consegue coagular, ou ela pode, que é isso daqui. Ou então a gente pode usar a energia bem mais... com uma frequência bem maior, e aí aumentar muito mais a temperatura, e aí ela vai evaporar as células, e é aí que a gente consegue o corte. Então, o que a gente usa é isso daqui, ó. Essa é a corrente. O que que vai acontecer? A gente vai pegar a tomada, vai ligar o gerador. A frequência da tomada é entre 50 e 60 Hz, ou seja, ciclos por segundo. Essa frequência aqui, quem já enfiou o dedo na tomada? Você já? Nossa, eu várias vezes quando eu era pequena, eu adorava. Eu sempre tive. É, Graças a Deus. você tem o efeito farádico, né? Que você faz assim. Você não quer isso. Então, se você usar 50, 60 Hz, é isso que vai acontecer. Então, a gente joga a frequência lá para cima. A radiofrequência começa mais ou menos em 300 mil Hz, ou 300 kHz. Então, a nossa frequência está por aqui, que é perto da radiofrequência. Então, quando você ouvir alguém falar que usa radiofrequência, é isso mesmo. Nessa frequência, a gente não tem despolarização de células neurais e nem células musculares. Isso daqui é um gerador monopolar. É um gerador, não, é um circuito. Esse é o desenho que vocês têm que fazer. Quase. Quem foi que fez? A criança que se aproximou. Você, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um circuito fechado. Esse gerador está ligado na tomada. Ele pega essa energia, transforma ela em radiofrequência, joga ela mais para cima. Você tem um polo ativo, não é positivo e negativo, porque a gente está fazendo corrente alternada. E aí, então tá errado também essa setinha. O polo ativo, a energia, ela vai se espalhar nessa direção. Então, ela sai bem concentrada da ponta do bisturi, e aí ela vai se espalhar para chegar aqui na placa. Por isso que quando a pessoa tem uma prótese de quadril, você não põe aqui embaixo, você tem que jogar para cima ou lá para a coxa, porque você não quer que passe por alguma coisa de metal, porque daí vai esquentar o metal. Por isso que quando tem tatuagem, principalmente vermelha, tem pigmento de ferro. Então tem que tentar fazer fugir dessa tatuagem que é de cor vermelha. Então ela vai sair do polo ativo, vai passar pelo paciente até chegar na placa, que vai
dispersar, e aí vai voltar. É um circuito fechado. Beleza? Aí aqui, a gente tem um circuito bipolar. Então, no bipolar, você tem o polo positivo e o negativo já um do lado do outro. Aqui o desenho está certo. Vocês estão vendo a setinha para lá e para cá? Agora, olha o monopolar. Você pega o gerador, dispara o bisturi, ele vai chegar aqui na placa e vai voltar para o gerador. Olha a seta, ela vai e ela volta. Beleza? É assim que se desenha o circuito. Agora, a gente tem uns conceitos que a gente precisa saber. A gente precisa ter pelo menos uma noção. Não precisa saber de cor e tudo mais, mas precisa ter uma noção. A voltagem. A voltagem é a força que vai empurrar os elétrons. Então, é o potencial, é a diferença entre os polos. Se eu pular daqui até aqui, eu vou morrer? Não, mas dali do telhado até aqui, talvez. Então, você tem um potencial, uma força muito maior. A intensidade, que são os amperes. A corrente é a medida do movimento do elétron pelo ponto do circuito durante um período de tempo. Isso é uma matéria caminhando, tem uma intensidade, tá? Desses amperes andando por aí. E a resistência ou impedância? Essa a gente mede em ohms. É o reflexo da dificuldade que a substância por onde a energia está passando vai sofrer. Deixa eu fazer isso ficar mais concreto. Vocês já viram aqueles... Tem um lugar cheio como chama? De gordura. Aí você vai tentar queimar as coisas, vasinho, tá? Não queima direito. Por quê? Porque você tem que soltar a gordura, pegar, isolar aquele vasinho e queimar só o vasinho. Enquanto você está encostando nos tecidos em volta, esses tecidos, eles têm uma certa resistência. Então, a energia, ela não vai conseguir focar. Porque o tecido todo fornece uma certa resistência. Então, a energia, ela vai tentando se espalhar pelo tecido. Ele oferece uma resistência. Aí, quando você está perto de um lugar gorduroso e tem o ureter do lado, o ureter está cheio de água. Corrente elétrica passa fácil pela água. Aí você está ali querendo queimar uma gordurinha do lado do ureter, queima quem? Ali, quando você está ali perto da uterina, você está carbonizando a uterina porque não está conseguindo parar de sangrar, você começa a carbonizar. Quando carboniza, o que aconteceu com a água do tecido? Você já evaporou todo. Para onde vai a energia? Para onde tem água. Então, ela começa a se dissipar para os tecidos em volta. Então, o tecido carbonizado oferece mais resistência do que um tecido não carbonizado. Então, quando você vai queimar alguma coisa, você tem que ser preciso. Aí o poder é medido em watts, que é uma unidade matemática. Todo o resto é parâmetro físico e o watt é uma unidade matemática e a frequência a gente já sabe. Então, a gente tem a lei de Ohm, que os amperes, eles são medidos como o volt sobre a resistência. Então, voltagem é a resistência vezes os amperes. Então, o poder, o P, o power, é volt vezes amperes. Isso vai ser importante. Essas são os três principais conceitos que a gente precisa. A interação dessas três propriedades vai afetar o quanto que eu consigo fazer aumentar a temperatura naquele tecido, certo? Então, ó, eu tenho toda essa quantidade de amperes, né? De íons querendo passar ali de corrente elétrica. Só que eu estou num potencial bem baixinho. A minha voltagem aqui, ó, é bem baixinha. Então, mesmo que eu tenha muito, meu potencial é baixo, eu vou ter só esse tanto de efeito no tecido. Agora aqui, eu aumentei muito a voltagem. Só que eu diminuí a quantidade que eu deixo os amperes passarem. Certo? O fluxo está menor. Então, apesar de eu ter aumentado muito o meu volt, o efeito final no tecido é o mesmo. Pô, não tá passando nenhum dos meus videozinhos, meu. Então, tira tira com ele menor. Você fez. Vocês conseguem entender esse conceito? Isso daqui é o potencial. A voltagem. Se eu aumentar essa voltagem, ele vai cair com um efeito maior.
Isso daqui não machuca. Agora, se eu aumentar a minha voltagem, daí eu vou ter um efeito maior no tecido. Aqui, campo elétrico. Se eu jogar mais, eu vou ter um efeito maior no tecido. Então, o que define a relação entre voltagem, corrente e poder, que são os watts. Poder é o efeito que é medido por unidade de tempo. Não, tá muito chato isso daqui, né? Ó, o poder, o efeito no tecido, ele vai aumentar exponencialmente conforme a voltagem. Então, quando você fala para ela aumentar um pouco lá no gerador, o que está acontecendo no efeito? Então, lembrando que aqui a gente está no coágulo. Quando você coloca o watt em 40, você está passando numa voltagem de 2 kV. Isso daqui tem um efeito no tecido muito maior. Então, 40 na coagulação é diferente de 40 no corte. O efeito dessas energias é completamente diferente. A energia no coágulo, ela tem uma frequência menor. Então, para eu passar a mesma quantidade de amperes nessa frequência que é bem... Tá, agora vai fazer sentido na cabeça de você. Lembra os amperes? Que é o que vai e volta. Cada vez que vai, cada vez que volta. É a frequência, em hertz. Para eu passar a mesma quantidade de íons, sendo que ele vai muito mais devagar, eu preciso de uma voltagem muito maior. E o que acontece quando eu aumento a voltagem? Que é esse número 2, quilo. Lembra? É quando eu jogo a pedra de lá de cima. Então, o efeito no tecido é muito maior quando eu aumento a voltagem aqui no coágulo, porque a frequência da onda é muito menor. Vocês conseguiram entender agora? Aí, olha isso. Então, o que acontece? Quando eu vou colocar um bisturi monopolar, a gente está com a pontinha e a energia saindo daqui. Então, toda a energia está concentrada ali na ponta. O maior efeito que você conseguir vai estar aqui. Agora, se você, em vez de liberar energia só pela pontinha, você encosta o bisturi de ladinho, então você vai liberar energia numa área maior, concorda? Então ela já está um pouco dissipada, o efeito no tecido vai ser melhor. Então, uma pessoa que conhece a energia que está usando, o que ela faz? Se ela quer cortar, ela encosta só o ladinho. Se ela quer coagular, ela encosta inteiro. Porque daí você espalha a energia. Então, isso daqui é uma tesoura usando energia monopolar. Mesmo assim, quando ele usa de cantinho, que ele encosta só a pontinha, ele corta. Mas quando ele vira de lado e aumenta a superfície de contato, ele coagula. Ele só está usando corte aqui. Só porque ele espalhou a saída da energia. Agora, tem vaso que é muito grande. E aí, só um monopolar não consegue coagular. Mas se o vaso for pequeno, ele consegue essa mudança de efeito só usando a tesoura. Então, você não precisa ficar, tira a tesoura, usa o bipolar, tira o bipolar, corta com a tesoura, daí tira a tesoura, bota o bipolar, coagula o vaso, tira o bipolar, corta com a tesoura. Falta, gente. Acaba. Porque lá eles podem fazer o que eles quiserem, né? Mas vocês entendem como que dá para usar isso. Então, com a própria caneta do bisturi monopolar, se você encostar a pontinha, você vai cortar. Se você encostar de ladinho, talvez você consiga, talvez não. Você vai conseguir coagular alguns vasos. Então, a gente tem isso daqui, que é a concentração da corrente. Por isso que quando a gente usa esse... Cara, eu não entendo quem faz isso. Tem essas ponteiras para fazer ninfoplastia, já viu? E aí a gente pega uma ponteira que é uma pontinha bem fininha. Aí a galera fala assim, não, eu adoro essa ponteira porque ela coagula melhor o vaso. Coagula nada. Ela corta. Aí você fica lá e não coagula. Nunca entendo. Bom, geradores. A gente tem vários tipos. Ele vai converter a frequência alternada, corrente alternada de 60, lembra, para lá, para 300, entre 300 e 500. E ele vai produzir correntes de várias formas diferentes. Que vai ser, ó, agora sim, o corte puro,
que é uma corrente contínua, ela está o tempo inteiro fazendo assim, e relativamente de baixa voltagem. O coágulo é uma corrente que ele solta o ampere, aí ele para. Aí ele solta de novo, aí ele para. Então, é uma corrente que é interrompida. E aí, ela tem que ter uma voltagem um pouco maior. Porque se ela fica toda hora parando, mas ela tem que chegar nos 40 que a gente põe lá, nos 40 watts, então, se está passando menos amperes, menos por tempo, né? Então, tem que passar mais toda vez que passa. Então, vai ser uma onda muito maior, de amplitude muito maior. E o blend, o que é o blend? É uma mistura entre o corte puro, que é uma corrente contínua, e o coágulo, que é uma corrente interrompida, e que, portanto, tem uma voltagem maior. O efeito sobre o tecido é muito maior. Então, a gente já falou do circuito. As placas, antigamente, a gente tinha bastante queimadura, porque era placa de metal. Então, se ela desencosta um pouco, tipo, você está no bumbum aí, desencosta um pedacinho, aí a área de contato é menor. Então, você concentra a energia, ela vai ter o efeito térmico. Hoje, a gente tem essas placas que são de... Eu ainda usei bastante placa de metal, sabia? Na residência. Usei muito. Também. Elas têm um gelzinho que vai conseguir transmitir a corrente elétrica e ela fica grudada, ela tem 2 pads. Se um deles desencosta algum pedaço, ela tem um sensor. E aí você fala, puta, o bisturi não tá funcionando. Aí você vai lá checar, tá ligado no negócio? Tá ligado na tomada? Tá. Checa a placa. Aí você vê que a placa tá bem grudadinha ou não tá bem grudadinha. Então a gente tem que saber disso. Aí, isso daqui que a gente tá vendo é, por exemplo, um bisturi monopolar, mas que ele é feito com uma placa aqui. Tem, coisa assim, mas a gente não usa. Agora, o que a gente mais... Porque vocês estão vendo, né? Que a gente tá com tá com o negocinho aqui, a pinça, mas só que a energia vai passar por esse tecido e vai se dissipar no resto do paciente, entrar na placa e entrar. Então, é um monopolar. Aqui embaixo, não. Aqui a gente tem só energia passando no meio das abas aqui. Então, ó, isso daqui... Qual que era o bi, qual que era o mono? Aqui. Esse daqui é o bipolar. E como que eu lembro? Ah, puta, não tô lembrando disso daqui. Depois eu vejo. Tá. Aí o que que vai acontecer no tecido? Lembra que eu falei para vocês? Temperatura de 37 é normal. Começa a esquentar, se ficar muito tempo quente, aí as células podem começar a morrer. Agora, se você esquentar acima de 60 graus, entre 60 e 90, você começa a ter uma dissecção do tecido e uma coagulação daquelas proteínas, que é o que faz elas denaturarem, fica uma gelequinha, gruda e aí coagula o vaso. E se você esquentar até 60 ou mais, aí vai vaporizar, que é o efeito que a gente quer de corte. Ó, explode, tá? Lembra que eu falei que jogo mais para um lugar, menos para o outro, vai explodir tudo. Aqui. Isso aqui é o que acontece quando você corta, quando você usa o corte. Aí você usa blend 1, blend 2, você já começa a necrosar o tecido ao redor. Vai ser aquela paciente obesa que você abre e vai coagulando tudo, e aí depois ela faz um baita de um seroma, que você esquentou a gordura dela. Então, nessas que são mais difíceis, é onde você tem que tomar mais cuidado. Porque depois quem vai sentir a complicação vai ser ela. E aí, isso daqui é quando coagula bastante, né? Essa é a diferença entre um corte e um coágulo. É o que você queima em volta. Então tem que tomar cuidado até para saber qual é o tecido que você tem em volta daquele negócio. Aqui é só proteína. Se eu cortar aqui, vai cortar rapidinho. Aqui eu tenho gordura. A gordura oferece o quê? Resistência. Então eu vou ficar esquentando ela e não vou conseguir o efeito que eu quero. Nós estamos falando de impedância e resistência. De novo, corte puro, blend, fulguração é aquele que você está ainda com o bisturi meio longe, ele já solta uns raiozinhos. Não, isso daí queima tudo. E esse daqui é porque você quer necrosar o tecido. A gente usa no colo, né? No colo, isso. Para queimar depois de um CAF, coisa assim, porque ele daí tem uma superfície um pouquinho maior. Olha lá o que acontece. Isso é bem legal.
Quê? layoutzinho da ponteira ainda ajuda no caixa também. É, para entrar no buraquinho. Então, aqui é só... Será que eu tenho que clicar de novo? Ah, filha da puta. Desculpa. Tá gravando. É, dura isso. Eu quase não falo palavrão. Isso daqui é o corte. Vai, cadê o outro? Ah, porque tá devagar, né? Isso daqui é o blend. Calma que vai chegar o seu momento. E esse daqui é o coágulo. Vai, meu filho. Dá para entender, né? O quanto que machuca o tecido. É. Bizarro, né? Peraí. Pronto. Então... o quê? Isso. Na verdade é assim. Você tá querendo cortar? Você vai cortar, ponto. Puta, vi um vasinho ali que talvez vai sangrar. Isola o vaso, faz... que é o coágulo, e aí corta. É. Mas, você tá cortando, começou a sangrar aqui, pega a pontinha e faz no coágulo. Continua cortando, continua só no corte. Vai te dar um pouco mais de trabalho. Eu acho que já deu 2 horas. Foi bastante coisa, né? Vamos terminar o resto depois? Menina, você não tem noção da quantidade de material que eu peguei para estudar isso aqui. Mas tem todo o livro de, inclusive, Pelinde. Qualquer livro de cirurgia, normalmente, eles falam sobre a eletrocirurgia no começo. Eu acho bem difícil esses conceitos, assim. Vou desligar aqui que a gente vai fazer agora a prática. O tratado de vídeo tem um capítulo de energia.